Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Aprenda Matemática. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Transformações de Unidade com a aula 2. E um detalhe a mais para você, vamos resolver um item de prova mostrando a aplicação dessa habilidade. Vale a pena conferir. Na aula 2 de hoje, vamos trabalhar as unidades de área. Observe a tabela com as principais unidades de área. Vem comigo. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Observe que todas as unidades estão elevadas ao quadrado, porque quando se trabalha a área, se trabalha figuras e objetos com duas dimensões, largura e comprimento. Então, nesse caso, todas as vezes que nós formos transformar unidades de área, a gente vai usar a mesma ideia da aula passada, quando transformamos unidades de comprimento, com um detalhe a mais que você vai observar comigo agora neste exemplo. Olha lá. Observe que nós vamos transformar 0,234 metros quadrados em centímetros quadrados. E aí, o que vai acontecer? Para cada casa que a gente andar na tabela, a vírgula vai contabilizar como sendo 2, justamente por causa desse expoente 2. Observe, está aqui o número. 0, vamos colocar a vírgulazinha aqui após o 0, beleza, prontinho. 0,234. Lembra que nós estamos em metro quadrado e queremos ir para centímetro quadrado. Portanto, na tabela, nós vamos andar 1, 2. Mas com a vírgula, nós vamos contabilizar 4. Ou seja, se você quiser, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode fazer 2, 4 casas decimais, ok? Para a direita. Vamos lá. Então, está aqui a vírgulazinha após o 0. Vamos acrescentar mais alguns zeros aqui e a gente vai contabilizar. Vamos comigo. 1, 2, 3, 4. Pronto, está aqui a vírgula, aí significa dizer então que nós temos 0,234 metros quadrados equivalente a 2.340 centímetros quadrados. Não te esquece que quando a vírgula fica no final do número, esse número é considerado um número inteiro. Vamos a mais um exemplo para que você possa reforçar e observar que não é nada difícil, é muito simples, desde que você lembre que a cada casa que você anda na tabela, a vírgula contabiliza como 2. Olha só, 43,5 milímetros quadrados para nós transformarmos para metros quadrados. Está aqui o número e a vírgulazinha está aqui, ó, após o 3. 43,5, ok? Vamos agora andar de milímetro quadrado para metro quadrado. E eu já vou usar aquela nova linguagem, ok? Olha lá. 2, 4, 6 casas para a esquerda. Então, vamos lá, acrescentar alguns zeros para que a gente possa andar com essas casas para a esquerda. Vamos comigo. Está aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que simples, olha só que barato. Olha lá. Ou seja, 43,5 milímetros quadrados equivale a 0,0000435 metros quadrados. Viu como é bem simples? Porém, você sabe que nós temos aquele outro método. Você que vem acompanhando as nossas aulas, sabe que a gente tem aquele método que eu chamei de método da escadinha, certo? Onde nesse método você vai utilizar os degraus como casas decimais. E não esquecer que para baixo a gente multiplica e para cima a gente divide. Lembra que para baixo é mais fácil de descer a escada, portanto a gente multiplica, que é mais fácil do que dividir, que seria subir a escada. Não te esquece, descer a escada, multiplica, subir a escada, divide, ok? Agora, qual o detalhe que você tem que observar em tudo isso? Quando eu coloquei aqui, ó, que você vai multiplicar por 100, eu estou considerando que você vai descer apenas um degrau,
ok? Então, se eu fosse transformar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, observa que eu vou descer um degrau, portanto, eu vou multiplicar por 100. Porém, nota o exemplo. Se eu quiser transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, observa então que eu vou descer 1, 2, 3 degraus. E aí você sabe que como as unidades são diárias, a vírgula contabiliza 2. Portanto, eu vou multiplicar por quanto? Por 2, 4, 6. O que equivale a multiplicar por 1 milhão, ou simplesmente os 6 zeros, já que cada degrau equivale a 2 zeros, ok? Então, fica atento a esse detalhezinho, porque a cada degrau que você descer, você vai acrescentando 2 zeros na hora de multiplicar no final. E, obviamente, para dividir, você também vai fazer o mesmo procedimento, só que, lógico, no sentido contrário. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo para você entender isso de uma maneira mais clara. Olha só, de metro quadrado para centímetro quadrado. Observa que de metro quadrado eu vou descer 1, 2 degraus. Mas como é que a vírgula contabiliza? 2, 4. Ou seja, 4 zeros seria, na verdade, multiplicar por 10.000. E o mesmo acontece quando eu tenho hectômetro quadrado transformado para metro quadrado. Observa que eu também vou descer 2 degraus, mas nós vamos contabilizar 4. Confere, ó. 2, 4, portanto, você vai multiplicar por 10.000. É sempre importante eu lembrar você que descendo a escada a gente multiplica e, obviamente, se eu for subir a escada, o sentido inverte e, obviamente, a gente vai dividir. Beleza? Não esquece disso não, que é muito importante. Agora, eu trouxe para você aqui um detalhe muito importante. Outras unidades de área que também são utilizadas em prova, com menor frequência, é claro, mas também isso não significa que elas são menos importantes que as demais, ok? Então, vamos relembrar aqui algumas unidades de área, nesse caso utilizadas como medidas agrárias. Vamos lá. Um are equivale a 1 decâmetro quadrado, 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. Olha lá, um alqueire equivale a 2,72 hectômetros quadrados e um acre 4.046,86 metros quadrados. Tá bom? Eu deixei isso aí para que você possa dar uma olhadinha e ampliar um pouco o seu conhecimento com as medidas agrárias. Mas eu queria destacar uma em especial, o hectare. Observa que o hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. E de forma proposital, eu coloquei esse terceiro exemplo aqui para você notar esse detalhe. Como 1 hectômetro quadrado equivale a 10.000 metros quadrados, você pode fazer uma relação direta. Cada hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Aquele item de provas anteriores, de vestibulares anteriores, que já caíram e que é bom a gente lembrar a aplicação das transformações de unidade em provas como essa. Essa questão, ela na verdade é uma questão de escala, tá bom? E eu vou resolver para você da seguinte maneira, vem comigo, ó. O elevador de um hospital, no tamanho real, possui as medidas indicadas na ilustração. Uma maquete desse elevador foi construída de tal maneira que a área do piso fosse 8 centímetros quadrados. Portanto, eu vou destacar aqui que ele está mostrando para nós o elevador em seu tamanho real, ok? Também, uma outra informação que ele quer construir uma maquete desse elevador. Obviamente, se ele quer construir uma maquete, seria em tamanho menor, é claro. Mas um detalhe importante, ele quer construir uma maquete de tal maneira que a área do piso deste elevador fosse de 8 centímetros quadrados. Tranquilo? No final, ele faz a seguinte pergunta: qual a escala utilizada para a construção dessa maquete? Ok? Vamos ver aonde as transformações de unidades elas podem estar inseridas dentro de uma questão como essa. Olha só, escala nada mais é do que o tamanho do desenho sobre o tamanho real medidos numa mesma unidade. Tá ligado? Quando ele diz para você
que a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos numa mesma unidade, você já começa a entender que um elevador no seu tamanho real e uma maquete considerada o tamanho do desenho, provavelmente, com certeza, vão estar com unidades diferentes. E o nosso objetivo aí para encontrar a escala, primeiramente, antes de qualquer coisa, é transformar as unidades e deixá-las iguais. Vamos lá, vamos na prática, vamos ver como é que isso funciona. Olha só, a pergunta em destaque aqui, qual a escala utilizada para a construção da maquete e as informações que ele deu. A primeira, que eu já retirei da figura, observe, né, as dimensões do piso, eu tenho 4 de largura por 2 de comprimento, a área do desenho que ele forneceu, que é de 8 centímetros quadrados, a área do piso, né, melhor dizendo. E aí, olha só, se eu quero comparar a área do piso do elevador com a área do piso da maquete, eu tenho que calcular essa área e, portanto, como ela é uma área retangular, nós sabemos que é base vezes altura, ou melhor dizendo aqui, largura vezes comprimento, portanto, será de 8 metros quadrados. Bem, utilizando a fórmula, não se esquece, escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos numa mesma unidade. E aí agora é só substituir. Tamanho do desenho, isso falando do piso do elevador, vamos lá, 8 centímetros quadrados, e o tamanho real, 8 metros quadrados. Mas mais uma vez eu reforço, observa que as unidades estão diferentes e que vai ser necessário a gente fazer uma transformação. Está entendendo aonde eu queria chegar? Imagina que você sabe como se calcula uma escala, sabe a área do desenho, sabe a área do tamanho real, mas você não pode esquecer que eles devem estar numa mesma unidade e que para isso a gente vai ter que transformar. E aí a escolha vai ser sua, ou de centímetro quadrado para metro quadrado, ou de metro quadrado para centímetro quadrado. E aí, antes que você me pergunte, eu já vou te dar uma ideia. Professor Ricardinho, qual a melhor transformação? Será que eu devo transformar de centímetro quadrado para metro quadrado ou de metro quadrado para centímetro quadrado? O que é melhor? Bem, você deve analisar a questão com atenção e ver aquilo que você se sente mais confortável. Por exemplo, nesse caso, se você transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, você vai ter que fazer uma divisão com esse 8. Já ao contrário, se for de metro quadrado para centímetro quadrado, lembra que você vai descer a escadinha? E se você descer a escadinha, olha o que acontece. Ó, vamos relembrar aqui com emoji. Olha lá, você vai multiplicar por 10.000. Então vai ficar muito mais fácil para a gente transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. E aí olha como é que fica. O 8 centímetro quadrado permanece e o 8 metro quadrado multiplicando por 10.000 chegará a 80.000 centímetros quadrados. Pronto, perfeito, agora as unidades estão iguais, a gente já pode simplificar, e ao simplificar tudo por 8, nós vamos ter como resposta 1 sobre 10.000. Só que nessa questão, eu vou te chamar um pouquinho mais a atenção aqui, ó. Nesse caso, você poderia marcar de forma descuidada a alternativa letra D. Porém, a gente não pode esquecer, e eu comentei no início da nossa aula, que as unidades de área, elas são elevadas ao quadrado. Então, isso também acontece com a escala. Observe, ó, a escala deve ser elevada ao quadrado. Note aí a presença desse expoente na fórmula. Escala, tamanho do desenho sobre tamanho real, nessa forma que ela está, é apenas para unidades de comprimento, distâncias. Ok? Quando ela for elevada ao quadrado, é porque você está querendo calcular a escala de uma área, de uma superfície. Portanto, a escala ao quadrado é igual a 1 sobre 10.000. E esse 2zinho aqui, ó, que era o expoente, passa para o outro lado na forma de raiz. Ok? Portanto, a raiz de 1 é 1 mesmo e a raiz de 10.000 é 100. E aí, a alternativa correta passa a ser a letra B. Ok? Muito cuidado com esse detalhezinho ao trabalhar as transformações de unidade, porque todas elas devem ser elevadas ao quadrado. Essa foi mais uma aula do canal Aprenda Matemática com o professor Ricardinho Ribeiro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte a nossa página, se inscreve no canal e até a próxima aula com as transformações de volume e capacidade. Grande abraço! Tchau, tchau!